Olá a todos, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os povos germânicos ou os chamados bárbaros, que habitavam ali a região principalmente da Europa, a famosa região indo-europeia, e que foram os povos responsáveis aí pela queda de um dos mais longevos impérios da história da humanidade, que foi o Império Romano. Bom, mas enfim, isso aí a gente vai se adentrar um pouquinho mais durante o texto. Quero pedir aqui de antemão para que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua curtida, nos siga em outras redes sociais como no Facebook e Instagram, onde postamos materiais quase que diários. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os povos germânicos, também conhecidos como germanos, são um grupo étnico-linguístico indo-europeu com origens no norte da Europa. Eles falavam línguas germânicas que se desenvolveram a partir do famoso proto-germânico, durante a Idade do Ferro pré-romana. Sua história remonta a cerca de 1900 anos antes de Cristo, quando emergiram da cultura da cerâmica cordada, na planície do norte da Alemanha. Durante a Idade do Bronze nórdica, expandiram-se para o sul da Escandinávia, alcançaram o rio Eurípides e chegaram até o Baixo Danúbio por volta de 200 a.C. Os germânicos organizavam-se em comunidades tribais e não em estados formalizados. A unidade social fundamental era a família monogâmica liderada por um patriarca. Seguiam-se os clãs, uniões de famílias com ancestrais comuns, e as tribos, conjunto de vários clãs. A Assembleia dos Guerreiros era um dos órgãos principais que existiam nessa época durante aquele povo. Esse órgão era responsável por decisões de deflagração de guerra, paz, libertação de prisioneiros, julgamento de traições, expulsão de membros, etc. Os líderes tribais ou reis desempenhavam papéis religiosos e militares judiciais, submetendo-se à Assembleia, mas com autoridade quase que absoluta em relação à guerra. Mantinham um séquito de guerreiros leais que crescia ao longo do tempo. Desde o século I a.C., a sociedade germânica passou a ser dividida em 4 estratos mais comuns, onde em primeiro estavam a nobreza, que era basicamente quem dirigia as tribos, os homens livres, que eram guerreiros formados, com voz ativa nas assembleias, com uma opinião, Os guerreiros, os homens livres, geralmente eram muito considerados nessas tribos, eram pessoas respeitadas. Abaixo deles estavam os homens semilivres, que eram oriundos de populações conquistadas e eram excluídos da cidadania tribal, embora não fossem impedidos de viver em sociedade. Poderiam ter ali um lugar para morar, podia ter alguma coisa para comer, porém não participava de votações, não participava de decisões políticas nem nada do tipo. E abaixo deles tínhamos somente os escravos, que eram prisioneiros de guerra, descendentes de escravos, devedores, etc. Basicamente pessoas que tinham como um papel daquela sociedade exercer trabalho forçado. A CIP era uma base estrutural social tribal, um tipo de clã formado por famílias parentais que se protegiam mutuamente e praticavam, quando preciso, vingança coletiva. Esses exércitos geralmente contavam com homens em idade de batalha a partir de 16 anos, em algumas ocasiões podendo também contar com mulheres guerreiras que frequentemente iam para as linhas de frente de guerra. Os germanos desconheciam as cidades-estados enquanto uma forma de administração estatal. As Assembleias dos Guerreiros era a instituição política mais relevante e importante, onde ali era escolhido o rei e decidido assuntos em relação à guerra e paz. Os chefes mantinham uma escolta de guerreiros fiéis, recompensados por despojos de guerras e originando assim também uma espécie de nobreza, em volta de guerreiros famosos ou de guarda-costas, por assim dizer, reais. No século II a.C., a gente teve a ascensão de algumas tribos germânicas e a gente pode destacar aqui algumas delas, para ficar mais fácil de entender. Os teutões, por exemplo, e símbolos entraram em conflito com Roma durante esse período. E durante o tempo que Júlio César governava, um grupo germânico liderado pelo chefe suevo, Ariovisto, invadiu a Gália, mas foi contido por César nos Vosges em 58 a.C. Após a tentativa de Augusto de reconquistar as terras para além do rio Reno, o príncipe querusco Armínio derrotou 3 legiões romanas na famosa Batalha da Floresta de Teutoburgo em 9 d.C., levando ao abandono quase que total das tentativas de expansão romana. Ou seja, o que a gente está entendendo aqui? Os romanos, o maior império que a humanidade já viu, principalmente os romanos ali do Ocidente, estavam sofrendo porque os germânicos, a partir do século II a.C., começaram a frequentemente saquear e invadir Roma. E quando a Roma ia tentar revidar esses ataques, eles estavam perdendo. A Batalha da Floresta de Teutoburgo foi uma das maiores vergonhas da história do exército romano. Foi uma derrota
de grandes legiões romanas, famosas legiões romanas, para um grupo muito menor de tribais germânicos. Então, ali estava dado o que seria o futuro do Império Romano do Ocidente, que cairia em breve, dando origem até à Idade Média, mas enfim, isso não é o tema principal do vídeo. Aqui a gente está falando um pouco mais dos povos germânicos. No leste, as tribos que migraram para a Escandinávia, para o Baixo Vístula, pressionaram os morcomanos a invadir a Itália em 166. Os germânicos foram então influenciados pelo alfabeto etrusco, dando origem ao seu próprio, que era o alfabeto rúnico, e por volta do século III, uma união de algumas tribos, que ficaram conhecidas ali como godos, dominaram uma ampla região ao norte do Mar Negro, invadindo os Balcãs, Anatólia e até o Chipre. Concomitantemente, confederações de francos e alamanos estabeleceram-se ao longo do Rio Reno, infiltrando-se na Gália e na Itália. Piratas saxões, por sua vez, atacavam as costas da Europa oriental e ocidental, demonstrando a expansão e influência dos povos germânicos na Europa antiga. No quarto século, a invasão dos hunos aos domínios do monarca godo Hermenérico, que no seu apogeu estendia-se ali do Danúbio ao Volga, do Mar Negro ao Báltico, provocou a fuga de inúmeros godos para os Balcãs. Lá, eles impuseram uma derrota significativa aos romanos na Batalha de Adrianópolis. Liderado por Alarico I, pilharam então Roma no ano de 410. Paralelamente, diversas tribos germânicas abraçavam o cristianismo ariano, influenciadas pelos missionários urfilas, que criaram o alfabeto para vertê-la ao idioma gótico. Após superarem os hunos nas batalhas dos Campos da Catalúnicos e em Nadal, as tribos germânicas nômades penetraram o Império Romano Ocidental, dando origem à famosa Europa medieval, que aconteceu graças à queda do Império Romano. Contudo, foi graças ao suporte germânico que o Império conseguiu perdurar, já que por volta do século IV, o exército romano era majoritariamente composto justamente por germânicos. Por volta do ano 500, os anglo-saxões se fixaram na Grã-Bretanha e os burgúndios no Vale do Rodano. Sob comando de Teodorico o Grande, os ostrogodos se estabeleceram na Península Itálica, enquanto Gencênico, líder dos vândalos, devastaram Roma e estabeleceram um reino além da África. No ano de 507, os visigodos foram desalojados na maior parte de suas terras da Gália pelos francos, que passaram a governar um estado hispânico. Em 568, Alboino, líder dos lombardos, invadiu a Itália e fundou um reino autônomo, que foi conquistado por Carlos Magno em 774, que posteriormente foi coroado imperador dos romanos em 800 d.C. Durante o oitavo século, navegadores germânicos e escandinavos, conhecidos como vikings, iniciaram uma expansão robusta e estabeleceu estados influenciados no leste da Europa e França, colonizando parte do Atlântico e da América do Norte. Com o tempo, as línguas germânicas prevaleceram em diversos países europeus. No entanto, a Europa meridional e a oriental, a nobreza germânica acabou adotando os dialetos eslavos ou latinos locais. Eventualmente, todos os grupos germânicos converteram-se do paganismo ao cristianismo. Os germânicos modernos incluem os dinamarqueses, escandinavos, islandeses, finlandeses de língua sueca, luxemburgueses, belgas de língua alemã e holandesa, suíços de língua alemã, alemães, holandeses, escoceses das terras baixas, ingleses, entre outros vários que mantêm dialetos que derivam-se dos antigos dialetos germânicos. Bom, acho que do mais é isso, um vídeo para a gente entender quem foram os povos germânicos ou os famosos bárbaros, né? Os romanos chamavam de bárbaros aqueles que eram desconhecidos à cultura romana, e era justamente assim que se referenciavam aos germânicos lá no início, quando eram pequenas tribos que nem incomodavam tanto, né, o Império Romano. Depois eles cresceram, se uniram, passaram a invadir constantemente Roma. Roma não conseguia revidar a altura, o que produziu uma crise incansável e uma série de invasões que aconteceram praticamente ao mesmo tempo, acabaram dando fim ao Império Romano do Ocidente, fundando assim a Idade Média, com diversos reinos, o reino dos francos, os reinos góticos, enfim, que eram basicamente reinos pós-romanos que eram administrados e influenciados por povos germânicos. Então, é possível dizer que a Europa quase como um todo foi absolutamente influenciado por essas culturas. Isso é interessantíssimo, né? Pensar nos povos germânicos não somente como povos que vieram da Germânia e eram bárbaros, invadiram e derrubaram o Império Romano, mas sim como povos que se uniram para derrubar um grande império e influenciar determinantemente a história da humanidade.
Do mais é isso, espero que tenha dado para entender um pouco mais aí sobre esses povos, é bem interessante, a gente vai ter mais vídeos relacionados a isso, dá para fazer uma série deles, inclusive na nossa página do Facebook temos diversas publicações sobre diversos povos germânicos, não existia um ou outro povo germânico, eram dezenas de tribos, né? Cada um ali com sua peculiaridade, enfim, vale a pena se adentrar um pouquinho mais nesse assunto. Do mais é isso, hoje a gente fica por aqui, até mais e tchau, tchau.